Show. Então vamos tocar a ficha. Vamos começar então com o nosso famoso suporte e resistência, galera. O que é o suporte, tão famoso, né? O nosso suporte e resistência. Suporte e resistência, galera, é a base do mercado financeiro, tá? É a base e tudo no final se resume a isso aqui. Tudo no final se diz sobre como que vai funcionar o mercado de acordo com o suporte e resistência. O que é para assim, simplificar, tá? Vamos simplificar bem, depois a gente entra nos detalhes, mas basicamente suporte eu vou colocar aqui para vocês escrito para ficar mais fácil, vou colocar só fundos, tá? Mas o suporte é uma região de fundos do gráfico. E a nossa resistência, eu vou explicar mais específico, mas só para vocês terem a teoria na cabeça, tá? E a resistência é uma região de topos do gráfico, tá? Sabendo isso, eu vou trazer para vocês um exemplo bem chulo, vou desenhar aqui agora, do que a gente poderia interpretar como um suporte e resistência dentro do mercado, tá? O que a gente pode levar como suporte e resistência? A gente tem uma movimentação, geralmente, para utilizar suporte e resistência, de mercado lateral. O que é o mercado lateral? Onde ele faz um movimento de alta, desce, e ele não sai dessa região aqui. Ele fica sempre se movimentando nessa entrelinha aqui. Ele sobe, aí chega numa região e desce. Chega numa determinada região, sobe de novo, e ele não sai muito disso aqui. E aí aqui a gente tem, se a gente for olhar, uma região de topos, ok? Uma região de topos, e aqui embaixo uma região de fundos. Por que eu estou falando região? Porque tem muita gente que acha que suporte e resistência é linha. Cara, suporte e resistência não é linha, não é a linha do João, não é a linha da Valentina, não é a linha do Enzo, não é a linha de ninguém. Não é a sua linha, quando você faz análise do mercado, que vai te dar um suporte ou uma resistência. O suporte e resistência é sempre uma região que vai ser respeitada. Então, ele vai ser mais do que só isso aqui. Ele vai vir... vamos supor que é uma linha mais grossa, com espessura maior. Ou seja, ele vai respeitar isso aqui, ele vai respeitar isso aqui mais embaixo. Ele vai respeitar isso aqui mais embaixo. Entende o que eu estou falando? Vai respeitar isso aqui mais em cima também. Entendeu? É basicamente isso aqui, ó. De forma assim mais chula falando, né? É uma região, é como se fossem várias linhas junto naquela mesma região. Só que quando você se prende a somente uma linha, você acha que chegou ali e vai respeitar. Você acha que aproximou, vai respeitar. E aí muita gente às vezes me manda lá no Instagram que bota uma região, vamos pegar o exemplo aqui do nosso desenho de suporte, aí o gráfico aqui, ele fez isso aqui, ó, pegou, passou um pouco e subiu, e porque aqui rompeu e eu vou fazer pullback já. Não, calma, a gente está lidando com regiões, então você tem que sempre ter essa noção, é região e não linha. E aí, quando a gente fala aqui que suporte é uma região de fundos, a gente consegue identificar aqui que, na verdade, onde que está o nosso suporte aqui no gráfico? Vai estar nessa região aqui de baixo. Então, ó, suporte vai ser essa linha aqui. Por quê? O que é uma região de fundos? Vou dar na prática, tá? Eu vou te ensinar na prática, assim, o que você vai usar na hora que vai estar operando? É a região de compra. Quando chegou no suporte, é a região de compra, para você comprar. Por quê? Vamos analisar o que está acontecendo aqui com o mercado. O preço, ele está valorizando, chega numa determinada região, ele desvaloriza, e chega nessa região, que a gente já sabe que é um suporte,
e ele pega e valoriza de novo. Essa região, ó, todas as vezes que ele está chegando, chegou aqui, valorizou, chegou aqui de novo, valorizou, chegou aqui, valorizou, e assim vai indo, todas as vezes. Pensa que isso aqui é uma ação, vamos pegar, por exemplo, a ação da Americanas, ela aqui, quando chega ao valor de R$ 5, ela sempre valoriza. E isso você vai identificar no gráfico, que eu vou mostrar para vocês. Isso aqui tudo a gente consegue mostrar na prática. Toda vez que ele chega em uma região, aquele ativo valoriza, aquele ativo sobe o preço. Então, quando a gente tem uma região de suporte, qual que é a lógica? Se ele vai subir, vai valorizar, eu vou comprar nessa região. Agora, a resistência, vamos pegar a lógica de novo. A gente tem aqui a nossa resistência, porque é o quê? Região de topos. A gente vai ter uma região de venda na prática. Por quê? Toda vez que o gráfico chega nessa região, ele cai. Toda vez que o preço desse ativo, seja uma ação, seja um par de moeda nas opções binárias, seja qualquer coisa, toda vez que ele chega nessa região, ele cai. Isso aqui é o quê? Uma resistência à região de venda. Agora, uma coisa muito importante que às vezes a galera não sabe, vocês já aprenderam o quê? A gente lida com regiões e não linhas, e a gente lida com compra e venda. Mas tá, Daniel, como é que eu vou identificar uma região de suporte e resistência? A gente sempre recomenda pelo menos 2 toques para você considerar aquela região uma possível resistência, um possível suporte também. É isso aqui. A gente vai chegar, vai estar aqui com o nosso gráfico. Então, ele fez a primeira pernada dele, que a gente chama de pernada, são esses movimentos completos, porque aqui no meu desenho ele está assim, né? Bonitinho, retinho, mas lá vai estar um negócio alvoroçado. Mas a ideia é você identificar. O preço valorizou, chegou na região e desvalorizou, caiu. Primeiro toque, ok? Depois ele pegou, valorizou de novo, chegou na região e caiu. Segundo toque. Ou seja, a partir desse segundo toque aqui, você já vai ficar esperto. Você já vai ter como alvo essa região aqui para você fazer uma venda quando ele chegar de novo. Então, chegou aqui 1, 2 toques. Terceiro, tem gente que já pega no terceiro toque, tá? Mas, se você quiser confirmar e vir mais seguro, aguarda pelo menos 3 toques nessa região. E aí, a partir do terceiro toque, ou seja, no quarto toque, você faz uma entrada de venda. Por quê? Aqui é o que a gente chama de análise. A gente analisou que o mercado veio e respeitou. Depois, ele fez o segundo toque, que é o que a gente chama de teste. Ele testou essa região novamente, ou seja, ele veio naquela região e caiu. Ok, teste aprovado. E aqui ele confirmou. Então, quando ele faz o terceiro toque, ele tem essa região como confirmada. Essa região já é uma resistência a partir desse terceiro toque, consolidada. Ou seja, a partir disso aqui, você pode começar a fazer essas operações. Tem gente que utiliza o segundo toque, porém, pode acontecer, é muito mais seguro se você aguardar o terceiro, mas o segundo também já pode ser considerado como uma região. Por quê? Porque é o que eu te falei, analisou a região, depois testou e confirmou no teste. Então, o terceiro toque já pode ser uma entrada sua, mas quer confirmar, vai a partir do terceiro. A mesma coisa vai vir para um suporte. Quando ele fez, ok? Vamos supor que o gráfico ele veio de antes aqui assim, tá? E aí ele voltou. Aqui, mesma coisa de antes. Fez o primeiro toque, certo? Fez o primeiro toque aqui. Segundo toque, ou seja, ele testou. A partir daqui é a mesma coisa de resistência. A gente vai poder fazer as nossas operações, mas você quer se precaver um pouco mais. Você espera o terceiro toque. Aqui, a partir do terceiro toque, esse suporte aqui está consolidado. Esse suporte pode ser levado para suas operações. E é somente a partir da análise, teste e confirmação que você considera uma região como suporte ou resistência. Entendido, galera? Vocês conseguiram pegar essa ideia? Principalmente, 3 pontos que você precisa focar quando a gente lida com suporte e resistência e na maioria das análises técnicas. Primeiro, é região e não é linha, tá? É a primeira coisa. Segunda coisa que a gente precisa se ligar, que a gente precisa ter a região bem desenvolvida. E o que é bem desenvolvida? Ela está sendo trabalhada. Ela já foi lá,
fez a análise, fez o teste. E terceira coisa é a confirmação, é a consolidação. A gente precisa esperar ou 2 ou 3 toques, aí você decide, você quer ser um pouco mais arriscado? Vai no segundo toque. Pega, a partir do terceiro toque você já pega. Você quer ser um pouco mais conservador nas operações? Aguarda 3 toques na região. Se todo mundo entendeu, eu vou ali para a tela do computador, eu só quero a confirmação de vocês, para eu mostrar para a galera que está no YouTube, pessoal que está no Instagram, vai para o YouTube, porque eu não vou conseguir mostrar isso para vocês. Eu vou mostrar gráfico ali na tela para a gente mostrar como está funcionando isso na prática, beleza? Me confirmem aí. Sim, sim. Todo mundo pegando. Beleza. Antes, um detalhe muito importante aqui sobre suporte e resistência. Os dois são, como é que eu posso... Não é bipolar, mas eles servem como se fosse um espelho, os dois. Um suporte, uma resistência, suporte e uma resistência, quando você rompe uma região de suporte ou uma região de resistência, aquela região, se ela era confirmada, se ela era testada, tinha os 3 toques, ok, estava bacana, porque ele não vai ficar aqui o tempo inteiro, né? Você não pode esperar que o mercado fique isso aqui o tempo inteiro. Uma hora ele vai pegar e vai romper, seja para cima ou seja para baixo. No momento em que rompe uma região de suporte ou uma região de resistência, aquela região se torna o contrário. Ou seja, vou dar um exemplo aqui. Rompeu a região aqui de suporte. Ele pegou e daqui ele pegou, foi para baixo. A partir de agora, essa região aqui, que antes a gente tinha, ou seja, isso aqui, ó, vou botar em vermelho, essa região aqui, a partir daqui para frente, ela vai te servir como resistência. Por quê? Antes ele não conseguia passar dessa região, certo? Agora que ele rompeu, a gente vai pegar e vai ter ela como uma região que não consegue subir, é aquela resistência de antes. E a mesma coisa vai servir com a resistência. Vamos supor que aqui o gráfico rompeu. Calma aí. Vamos supor que aqui o gráfico rompeu para cima, ou seja, rompeu aquela nossa região, certo? O que vai acontecer a partir de agora? Essa região aqui é uma região de suporte daqui para frente. Ela não é mais resistência, é um suporte. Então, toda vez que o gráfico vir e voltar para cá, ele vai fazer isso aqui, ó. Ele não vai descer. Claro, isso aqui é a tendência. Não estou dizendo que sempre vai ser isso aqui. Pode acontecer falsos rompimentos e etc. Mas são a minoria das vezes, é claro, né? Mas a maior parte, a tendência, porque sempre que a gente está lidando com o mercado, a gente nunca lida com 100% de certeza, a gente lida com a maior probabilidade. Ele sempre vai respeitar essa análise. A mesma coisa aqui no suporte. Rompeu, ele vai começar a fazer isso aqui. Beleza? Conseguiram pegar a ideia? Que eu vou mostrar agora lá na tela para o pessoal, na prática, isso aqui. Show?